Desde o início da pandemia, o teletrabalho ficou ainda mais conhecido e, por causa disso, foi necessário reformular o que a CLT disciplinava sobre o teletrabalho. Eu trouxe aqui, então, observando essa mudança na lei e também as principais perguntas que eu tenho recebido, 5 pontos das alterações mais significativas que eu considero sobre o teletrabalho. O primeiro diz respeito à possibilidade ou não de um empregador convocar o teletrabalhador para ir nas dependências físicas da empresa. Agora, a partir dessa mudança, a empresa pode sim convocar o teletrabalhador, ainda também que de forma habitual, para comparecer nas dependências físicas da empresa, e isso não vai descaracterizar o teletrabalho. É lógico que deve ser observada essa proporcionalidade. De 5 dias trabalhados, o teletrabalhador não pode ir nas dependências físicas da empresa 3 vezes por semana, por exemplo, mas pode sim ser convocado de forma habitual para participar de uma reunião, para fazer algum tipo de plantão, enfim, sem descaracterizar necessariamente o teletrabalho. O ponto número 2 diz respeito à distinção bem clara que a CLT faz sobre teletrabalho ser uma coisa e telemarketing ser outra. Por mais que sejam modalidades de trabalho parecidas, não se confundem. Ponto número 3 é a utilização do sistema, de softwares ou, enfim, de o próprio trabalhador estar trabalhando fora do horário ao qual ele foi contratado. Isso não vai gerar tempo à disposição, ou seja, não vai gerar o direito de recebimento de horas extras. É um ponto um tanto quanto controvertido, porque vai depender de provas de que foi por livre e espontânea vontade que o trabalhador estava laborando, provas de que a empresa de fato obrigou aquele trabalhador a trabalhar naquele período, enfim. Então vai gerar aí alguns pontos em que vai ser necessária a produção de provas de ambos os lados. Um ponto número 4, em relação às normas específicas, ou seja, acordos coletivos, convenções coletivas para o teletrabalhador. Digamos que uma empresa de Florianópolis, Santa Catarina, tenha contratado um teletrabalhador do Rio de Janeiro. As normas específicas vão ser da localidade onde se situa a empresa, ou seja, Florianópolis, e não no Rio de Janeiro, onde reside o teletrabalhador. E o ponto número 5, em relação às 3 modalidades de teletrabalho: por jornada, por produção ou por tarefa. Por produção ou por tarefa, não diz respeito à fiscalização de horários, ou seja, diz respeito ao resultado em que aquele teletrabalhador for contratado. Pouco importando se ele vai ficar 2 horas trabalhando naquele dia ou se ele vai ficar 10 horas trabalhando naquele dia. Então ele não tem uma jornada para cumprir e também não tem direito de recebimento de horas extras caso ele fique mais tempo. Agora, o teletrabalho por jornada é aquele que tem um horário fixo, em que a empresa vai sim fiscalizar a entrada e a saída daquele teletrabalhador, e caso ele faça um trabalho a maior do que o período em que ele foi contratado, ele também vai ter direito sim ao recebimento de horas extras.